o terceiro atributo do Espírito Santo. São 7. 7 características, 7, podemos assim dizer, qualidades de Deus, quando esse habita dentro da pessoa, através do seu Espírito. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito do entendimento. Leia conosco. Tal qual na sabedoria, existe o nosso próprio entendimento e o entendimento de Deus. Ou seja, o entendimento humano e o entendimento que abrange tudo, que é qual? O espiritual. Não é por acaso que logo ao seguir a sabedoria, a virtude do Espírito Santo que se segue seja o entendimento. Na verdade, várias passagens bíblicas indicam que a sabedoria e o entendimento andam de mão dadas. E tem um versículo que fala a esse respeito. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e o entendimento tu chama de teu parente. O entendimento está relacionado com a capacidade de pensar e de compreender tudo a ver com quê? Com razão. Exclui por completa a emoção. Na verdade, se permitirmos que os sentimentos ou a emoção interfira na nossa capacidade de compreender ou de interpretar, o mais certo é o nosso entendimento sobre determinadas coisas ou assuntos ficar o quê? Comprometido. E há um texto bíblico que diz, o longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta o quê? A loucura. Ponto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando nós chegamos na igreja, o que abre o nosso entendimento? A palavra de Deus. Uma pessoa que começa, a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o caminho. Quando você compra um telemóvel, ou qualquer tipo de eletroeletrônico, o que vem junto com aquele equipamento? Um manual. O manual de instruções. E por que vem o manual de instruções? Pergunta óbvia. Para você saber como usar da melhor maneira e, quando der algum problema, detectar que tipo de problema é e saber o que fazer. Por isso que o manual vem junto. E o ser humano quando nasce? Cadê o manual? Tem sim, tem. Está aqui, ó. Ensina a criança o caminho que se deve seguir. E quando ela tiver adulta, ela não se desviará. Porque a criança tem que ser instruída por aquele que tem a luz. E aquele que é adulto, Deus diz para seguir os preceitos. Filho meu, não rejeite meus preceitos. O manual é esse aqui, gente. A pessoa que começa a ler a palavra de Deus, senhor, senhora, não tem como fracassar. Aqui tem solução para o problema interior. Aqui tem solução para o problema financeiro. Aqui tem solução para o problema de saúde. Aqui tem solução para os conflitos familiares. Tudo que é tipo de problema, você resolve aqui, ó, com a fé na palavra de Deus. Aqui tanto tem a promessa, como a orientação, as instruções de Deus, para o casamento, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para tudo, gente. E é onde é que o diabo cega o entendimento das pessoas? A pergunta que eu lhe faço é, hoje, de repente, dentro da igreja você já tem dificuldade para ler a palavra de Deus. O único momento que você ouve uma instrução tal qual você está ouvindo é no momento da pregação da palavra na igreja. Mas o diabo, que é sagaz, astuto, qual o trabalho dele, da serpente? O trabalho do diabo
é criar situações e ocupar a pessoa de uma tal maneira que ela não tenha tempo para ouvir a voz de quem? De Deus. Para que ela não tenha tempo de abrir a palavra e dizer assim: Deus, fala comigo, Deus. O que eu tenho que fazer diante desse conflito, diante desse problema? Depois de ler, ela orar e dizer: Deus, me ajuda, meu Deus, a colocar em prática. Tem gente que não tem esse tempo. Mas de quem é o tempo? É nosso. Deus me deu 24 horas do dia, Deus lhe deu 24 horas do dia. Quem é que administra esse tempo? Somos nós. Somos nós que administramos. Então, quem é que tem que fazer o seu tempo? Sou eu. E quando a pessoa não tem tempo para Deus, ou para as coisas de Deus, ela deixa de ouvir a voz do Criador, aquele que sabe de tudo que é melhor para mim. E aí a pessoa fica o quê? Cega no seu, ela anda assim, ó, empurrada por um problema para cá, aí outro problema empurra ela para cá, aí outro problema empurra ela para cá, aí alguém chama ela: vem cá, fulana, vem para cá, ela vai para cá, e ela vive aí perambulando, de um lado para o outro, e para cada lado que ela é jogada, às vezes ela toma um tombo e cai. Mas a palavra de Deus é luz. Eu duvido que você que tira um tempo para buscar a direção de Deus, tal qual está sendo dada, que você tira um tempo para falar com quem? Eu duvido, senhora, senhor, que o diabo vai te enganar. Eu duvido que os teus problemas vão te afastar de Deus. Eu duvido que o diabo vai te colocar contra Deus, porque um probleminha surgiu aqui, outro probleminha surgiu ali. Problema vai surgir até o último dia da vida. E eu não tenho que pautar a minha vida em Deus por causa dos meus problemas, das minhas conquistas. Mas sim porque Ele entregou a vida aonde? Por mim, pela salvação da minha alma. Então, o trabalho do diabo ela não pode ler a palavra, ela não pode falar com quem? Porque ela vai ser cega. Antes de conhecer a palavra de Deus, meu entendimento era cego. Antes de entrar por aquela porta, meu entendimento era cego. O que eu pensava da vida? Vida é sorte ou azar. E eu só tinha azar. Olha a mente. Sorte ou... Outra coisa que o cego de entendimento pensa: felicidade é um destino. E, infelizmente, eu estou destinado a sofrer. Isso foi colocado dentro da minha cabeça pelo diabo. Então, eu carregava essa ideia. Se as coisas acontecessem bom, tive sorte. Se acontecesse ruim, tive azar. Se as coisas caminhassem para um lado, é meu destino. É meu destino comer o pão que o diabo amassou mesmo. É meu destino nunca ser feliz no amor. É meu destino sofrer. É meu destino. Mas quando essa luz brilhou, como está escrito aqui: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Deus está dizendo que quem vai transformar minha vida? Eu. Eu. Não é um casamento, não é um parente, não é um amigo. Eu. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a luz brilhou, a minha mente se abriu. E eu entendi: peraí, tem nada de sorte nem azar. Minha vida é resultado da minha entrega, da minha fé, das minhas decisões. Eu sou produto da minha decisão. Eu não sou produto do azar ou da sorte, do destino, da cruz, do karma. Eu sou produto das minhas decisões. E eu lembro muito bem que quando eu comecei na fé, minha mãe foi junto, mas ela não permaneceu na fé. E eu lembro que uma das coisas que me segurou com Deus foi usar essa inteligência, esse entendimento. Quando nós íamos no bruxo,
incorporava lá o espírito do Zé Pilintra, da Pombagira, no pai de santo ou na mãe de santo, o diabo lá dentro é Deus. Ele é adorado, ele pune. O diabo é arrogante. Não tem demônio que fale sutil. O diabo é arrogante, fala, vai trazer isso, se não trouxer aquilo. O diabo é arrogante. E o diabo mandava, as pessoas obedeciam, batiam cabeça, se reverenciavam. O diabo dançava, o diabo cantava. Ali dentro ele era rei. E as pessoas tinham medo. E a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na igreja foi o pastor pegando um demônio manifestado, o mesmo demônio. Demônio, de joelho. Pumba. Anda de joelho até aqui. E o demônio foi lá de joelho. E eu falei, mas esse aí não é o demônio que lá na macumba, lá no bruxo, fala que arrebenta? E aí eu entendi que todo o poder e autoridade foi dado a quem? Ao nome do Senhor Jesus. Ali, começou a se abrir meu entendimento. Falei, miserável do diabo. Agora eu vou me aliar a Deus. Vou fazer uma aliança com o todo. Quero ver quem vai me segurar. Não teve outra. Acabou esse negócio de, nasci para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasce para ser o que o diabo diz que é. Você que se transforma naquilo que você quer ser. É você quem se transforma no que quer ser. Quer ser fraco? Então você vai agir com fraqueza. Quer viver na miséria? Então você vai agir para viver no mesmo. Porque eu duvido que se você fizer uma aliança com Deus e praticar a palavra dele, se tua história não muda. Então, Deus abre o nosso entendimento. Eu deixo de depender dos outros. A pessoa cega de entendimento, ela depende dos outros. Ela fica esperando por ele. Fica dependendo do pai, da mãe, do namorado, do marido. A pessoa vive dependendo dos outros. E quando a pessoa tem o entendimento de Deus, ela pensa o seguinte: Deus está comigo. E porque Deus está comigo, o que eu fizer vai dar certo. Se ela estiver comigo, amém. Se não tiver, eu vou só. Se ele estiver comigo, amém. Se não tiver, eu vou só. A pessoa, mesmo que ela tenha desilusões, decepções, mesmo que ela se decepcione com coisas e pessoas, ela entende, Deus está comigo. E é assim, sozinho mesmo, que eu vou vencer. O que Deus diz para Amazias, o rei? Vai só que Deus é contigo. Ela deixa de depender de coisas ou pessoas. Então, se ela tem uma decepção, uma desilusão, ela não morre com aquele relacionamento ou com aquela pessoa que morreu. Pelo contrário, ela segue a vida dela. Ela olha para frente. Amém? Porque ela entende, Deus é comigo. Continuando. Vamos lá. Aliás, é no livro de Provérbios onde encontramos os principais obstáculos presentes no ser humano para que o verdadeiro entendimento aconteça. E eles são a insensatez, a infidelidade, a indisciplina, a tolice, a impaciência, a imprudência, a ignorância e o orgulho. O pior é o orgulho. Ou seja, quando a pessoa dá mais importância ao seu entendimento, que é o entendimento humano, torna-se impossível haver lugar para o entendimento que provém de quem? Que é a personificação do próprio entendimento, cuja dimensão nele é imensurável. E aí o versículo do texto sagrado diz: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é o quê? Provérbio 8, 14. Então, para saber a vontade de Deus para a nossa vida, é necessário ter o entendimento, em primeiro lugar, da sua palavra, que é o que acabamos de falar. Como diz nas Escrituras Sagradas. Então lhe abriu o entendimento para que compreenderem as Escrituras, Lucas 24. Mas assim como o Espírito Santo concede o entendimento àqueles que por ele são batizados, o diabo faz o quê? Cega o entendimento daqueles que estão longe de Deus e que ele quer que assim o quê? Permaneça. Se o nosso evangelho, diz a palavra, ainda está encoberto, é para os que se perderem, ou para os que se perdem, que está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? Deixa eu falar uma coisa para você. Importantíssimo.
Quando a pessoa recebe o Espírito de quem? E com ele o Espírito do entende, ela entende uma primeira coisa. Um dia eu estava falando de Jesus para uma jovem, e ela, falei da vida eterna, falei do juízo final, porque ela perguntou sobre o batismo, expliquei que criança não se batiza, que o batismo de criança é antibíblico, mostrei na Bíblia e tal. Aí ela falou assim, eu não acredito. E Deus falou comigo assim, não se preocupa não. Porque entenda, quando você tem o Espírito de Deus, para cada ação há uma reação de Deus. Para cada ação do diabo há uma reação de Deus dentro de você. Deus falou assim, não se preocupa não. Ela não precisa no momento. Quando ela descer no fundo do poço, ela vai deixar de lado o achismo dela e ela vai ter que vir aos meus pés. Acabou. Então, quando uma pessoa rejeita, está rejeitando a mim. Está rejeitando a quem? E se ela rejeita, porque naquele momento ela acha que não precisa. Mas eu pergunto, quem aqui veio para a igreja por amor a Deus? Quem aqui de vocês, de todos nós, viemos para Jesus por amor a Deus, por amor à nossa alma, pela nossa salvação? Quer que eu diga? No meio de 1000 tu encontra um, que veio com medo do inferno. Mas todos nós viemos porque, como disse o diabo, lá no livro de Jó, pele por pele o homem dará pelo que tem. Nós viemos para livrar a nossa pele. Essa foi a verdade. Que pele é essa? Casamento, saúde, filho, pai, mãe, irmão, angústia, tristeza. Nós viemos para Deus operar o milagre e livrar a nossa pele, que não tem nada de errado. Ele prometeu. Mas nós só viemos porque estávamos na pior. Mal. Atormentados. Então, até nisso o Espírito Santo faz você entender. Você deu um convite, chamou alguém, ela não quis. Não se preocupa não. Cedo ou tarde, ela vai precisar. Mais cedo ou... Agora, continuando no entendimento, quando você chega na igreja, o que você tem que fazer? Dobra o joelho no banco, faz uma oração na poltrona aí, fala assim, meu Deus, usa o teu servo para falar comigo, usa a boca dele para falar comigo. Fala comigo, Jesus, em tudo que for falado na reunião, do começo ao fim. Por quê? Ali diz que Satanás cega o quê? Até dentro da igreja. Lá fora você não vai ouvir a voz de Deus, salve se você fizer o que foi falado antes. Separar um tempo para buscar quem? Mas dentro da igreja, o diabo trabalha para que a mente da pessoa fique desligada da palavra. Eu lembro de um demônio que o bispo libertou a senhora e perguntou para a senhora assim, o que o bispo estava falando quando a senhora estava sentada? Ela, não lembro. A senhora estava onde? Eu estava ali. A senhora não lembra? Não. Não lembra o que eu preguei? Não. E não é isso que acontece muitas vezes dentro da igreja? Você acabou o culto, pergunta para a pessoa lá na porta, o que o pastor pregou? Ah, aí começa a enrolar. Pregou a Bíblia. Ah, não diga, sério? Aí começa. Mas pregou o que da Bíblia? Coisas maravilhosas. Aí começa a enrolar. Mas que coisas maravilhosas? Coisas de Deus. Não, não diga, sério? Por quê? Porque enquanto a gente estava pregando, o Deus do mundo, que é a preocupação, é o problema, as coisas de fora, o diabo começa a jogar pensamentos. E a pessoa está ali, o barro está ali, que é o corpo, mas a mente está o quê? Está rodando. Está preocupado no amanhã, está preocupado com a janta, está preocupado com a hora, está preocupado com o carro que está ali na esquina, se alguém passar vai arranhar o carro, está preocupado com o filho que está lá na escolinha, está preocupado com o neto. Então o pastor está ali, a pessoa está olhando, mas a cabeça está o quê? Voando. Quem trabalha assim é o diabo. Ele começa a jogar pensamentos para tirar a pessoa da palavra, para desligar ela da palavra de quem? Por quê? Porque a palavra de Deus só faz efeito quando entra. Por exemplo, agora nós vamos buscar, vamos participar da ceia. Se a palavra entrou, desde o começo até agora, você vai se quebrar, vai se humilhar, vai buscar. Mas se você estava desligada, você vai ficar lá só, de boca fechada. De repente repete alguma coisa que o pastor fala, mas quando a palavra entra, ela causa um efeito.
ela causa um arrependimento, ela faz a pessoa enxergar onde que ela tem que mudar, o que ela precisa fazer para mudar, para ser morada do Espírito Santo, para ter uma nova vida. Então, ali a pessoa se entrega, ela derrama a vida dela na busca. Então, sempre que você vem à igreja, não precisa, se quiser ir até o altar, vai, mas aí mesmo na cadeira, fala: Deus, usa o teu servo para falar comigo. E amarra todo o diabo que ele me pediu de ouvir a tua palavra. Amém? Graças a Deus.